Tá lá o nosso Super Esporte ao vivo aí na sua casa nessa segunda-feira, 27 de julho de 2015. Hoje o programa vai mostrar tudo que de melhor aconteceu nessa 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque para a goleada do Palmeiras sobre o Vasco em São Januário, a vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro, o empate do Corinthians diante do Coritiba e o show de Gabigol no triunfo do Santos sobre o Joinville, que após essa derrota demitiu o técnico Adilson Batista. E muito mais aqui, daqui a pouquinho, com os comentários do Flávio Prado no estúdio. Campeonato Brasileiro, agora aqui no Super Esporte, na manhã desse domingo na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Lanterninha Joinville, venceu com 2 gols de Gabigol e deixou a zona do rebaixamento. Confira aí. Na Vila Belmiro, o nome do jogo foi o menino Gabigol. Como o próprio nome dele já sugere, o atacante santista foi o responsável por balançar as redes no duelo contra o Joinville. Primeiro, ele apareceu bem por trás da zaga e só empurrou para as redes. Depois, após bela bola de Marquinhos Gabriel, Gabigol calculou com precisão o chute para decretar a vitória do Peixe. E ficou assim. Final, Santos 2-0. Acho que o Gabriel está participando muito, tá começando a ter uma noção tática. Tenho certeza que os treinadores anteriores também pegaram no pé dele em razão dessa postura. E eu acho que isso é que tem feito com que as bolas aconteçam para ele. Por quê? Porque ele estando um pouco mais atento na partida, é natural que no momento do ataque ele também seja efetivo, se apresente. E a maioria dos gols dele tem acontecido dessa forma, na sua movimentação. Que é o que todo jogador tem que fazer, sim, ficar atento para a oportunidade, né? O Gabigol, ele é um jogador interessante. Acho que ele tem muito a evoluir, mas ele saiu machucado, né? Ainda no primeiro tempo. O Santos está reagindo no campeonato, saiu da zona de rebaixamento, está fora de lugar mesmo, né? Não é. O time do Santos não é time para brigar por título, não é time para ser rebaixado, não. O Joinville é que está difícil, e inclusive demitiu o Adilson Batista depois desse jogo. E o que você achou dessa demissão? Parece que a culpa é do técnico, né? O elenco é fraco. Ficam tateando até tentar achar. Não tem magia. Isso aí é uma judiação, né? Mas acontece muito no nosso futebol. Tá bom. Bom, no Paraná, o Corinthians saiu na frente do Coritiba, mas cedeu o empate aos 46 do segundo tempo. Confira. Coritiba e Corinthians se enfrentaram ontem no Couto Pereira. Aos 41 do primeiro tempo, os paulistas abriram o placar com Felipe de cabeça. Mas aos 46 da segunda etapa, Rafael Lucas serviu Evandro, que tratou de igualar o marcador. Final, Coritiba 1, Corinthians também 1. Primeiro tempo, o Coritiba fez pressão alta na nossa saída de bola. E eu colocava insistentemente para que a gente pudesse quebrar essa primeira linha de pressão, porque aí e abriu e estavam, toda vez que nós conseguimos furar essa primeira linha de pressão, criava oportunidade, ou com infiltrações, ou ficava com igualdade numérica em relação ao Coritiba. Mas ainda faltava uma saída de bola mais qualificada. E por incrível que pareça, quando a equipe ajustou no segundo tempo e que jogou mais e que criou mais oportunidades que o primeiro, acabou tomando gol de empate. Né? Força também da pressão e da exposição até que o Coritiba teve. Como tomou gol aos 46,5, é um sentimento de derrota. Mesmo tendo um ponto, mesmo em condições normais de vir enfrentar o Coritiba, sair com o resultado de empate, aqui ele é perfeitamente normal. Mas as circunstâncias fazem que saia com esse sentimento de derrota. E o capitão, né, do Atlético Mineiro disse que secou mesmo. Assistiu claro, o jogo, Leonardo, disse que secou mesmo o time do Corinthians. Faz parte. Conseguiu. O Atlético abriu 2 pontos, o Atlético quase se enroscou no sábado contra o Figueirense. E o time do Corinthians era jogo para ganhar, né? Curitiba tá mal, era jogo para ganhar. De qualquer forma, na quarta-feira o Corinthians joga com o Vasco aqui em São Paulo, tem tudo para ganhar e retomar a posição. O Atlético joga com o São Paulo, lá em Minas, que é um jogo dificílimo para o Atlético. O jogo do Atlético é mais difícil do que o jogo do Corinthians no meio de semana. Vamos ver o que vai acontecer. Mas ficou, vamos tomar gol no último minuto, é dose, é de lascar. Mas acontece no futebol, não tem jeito. E o Felipe, suas piruetas, ele não para até a hora que ele se machucar. Não, mas ele tá dando diferente agora, um pouco mais contida. Ah, é? O Tite deu uma dura nele. Nosso especialista em piruetas. Como é uma pirueta contida, Flávio Prado? Não, é essa que o rapaz deu, o Evandro, também é meio de lado.
lado, assim, meio, sabe? É mais sob controle. Tem um jeito Aquela de certo salto de mortal é que não dá, né? E sobre o Wagner Love ter reclamado na substituição, o que você achou, Flávio? Tá vendo? Só uma pirueta. Tinha meia boca, né? Meio do lado. Tá. Eu quero ver você fazer. Você nunca viu? Isso eu não faço agora quando eu tô com traje próprio. Compreendo. O Wagner Love reclamou, os caras têm essa mania de mimimi, isso é frescura de jogador, não tem que ficar enchendo o saco, tem que jogar bola e ser profissional. Quando sai, quando entra, acabou. Tá certo, aí. No Morumbi, Alexandre Pato fez o único gol do jogo e garantiu a vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro. Com o resultado, o tricolor volta a colar ali no G4, vamos ver. No Morumbi, o São Paulo recebeu o Cruzeiro e bateu a equipe mineira pelo placar mínimo. Carlinhos cruzou de pé direito e Alexandre Pato, com um leve desvio, mandou para o fundo da rede celeste. Final, São Paulo 1, Cruzeiro 0. Depois da vitória, com gol dele aqui no Morumbi sobre o Cruzeiro, Alexandre Pato analisou a recente entrevista que concedeu à imprensa espanhola quando disse querer voltar ao futebol europeu para jogar de novo a Liga dos Campeões. E comentou ainda a possibilidade do tricolor contratá-lo em definitivo. Mas aí o Corinthians entra na parada. O Marca divulgou uma entrevista sua hoje, dizendo que você gostaria de voltar a disputar a Liga dos Campeões, que eu acho que é um desejo de qualquer jogador que tenha grande habilidade de disputar a Liga dos Campeões. O que pode significar isso no futuro para o São Paulo? E uma segunda, o André Sanches deu uma entrevista ao Jorge Nicola, dizendo que vai pedir 30 milhões, o Corinthians deve pedir 30 milhões para te liberar caso o São Paulo queira contratá-lo. Como é que você vê essas duas situações, por favor? Primeiro, sim, fiz a entrevista com a Marca, falei sim, a minha vontade é de voltar a jogar. Acho que o que eu fiz lá não acabou. Tenho a vontade sim de voltar, mas estou pensando aqui, cara, eu tenho que fazer o meu melhor. Se o São Paulo quiser, ele pode arcar com... Ele vai poder arcar no final do ano, mas isso vai depender da diretoria. Eu tenho que trabalhar. Flávio, chega mais? A gente vai chamar o Pato de novo ou não? Não precisa. Não precisa? No final da história ele falou que no mesa... O que você achou do gol dele que foi com aquele último fio de cabelo? Eu acho que o gol não foi dele, embora eu conte esse gol na minha enumeração de muitos gols para o Alexandre Pato. Eu estou muito feliz que ele está voltando a jogar futebol. Ele é o único... Só tem 2 jogadores de alto nível que apareceram no Brasil nos últimos 10 anos. O Neymar, que é genial, e o Pato, que poderia ser genial. Mas o Pato se encolheu, não gosta de jogar bola, aquela coisa toda. Ele ter voltado é maravilhoso para o futebol brasileiro. Com relação a ele falar que quer disputar a Champions League, eu ficaria preocupado se ele dissesse que não queria, né? Até eu quero disputar a Champions League. Eu tenho uma certa dificuldade para jogar futebol e tal. Mas é o la crema de la crema de la crema. É o campeonato mais importante do mundo. Eu acho a Champions League mais legal e mais imponente do que a Copa do Mundo. Então é claro que ele tem que disputar lá e com esse nível de futebol ele pode voltar a jogar por lá, sim. Então ele vai ficar, que se aproveite enquanto seja possível e tomara que ele continue crescendo. Vai ser muito... O Brasil precisa demais de um jogador do porte. Bom, mas esse quiprocó volta para o Corinthians. Ele é do Corinthians. Eu ouvi na rádio, até com a Beth Romero e também com o Nicola, sobre essa questão do Pato, talvez ir até para o Bragantino. Isso aí não tem como, porque depende do jogador. E ele não vai aceitar jogar e acabou. Não tem isso. Isso é aquela coisa do André, aquela pressão toda. Aquela provocaçãozinha? Isso aí não. Esquece. E o Corinthians gostaria que ele fosse negociado para recuperar a parte de investimento, porque no Corinthians a coisa não funcionou. Mas se ele voltar a jogar o que ele estava jogando, que ele pode jogar, nossa. O Corinthians vai querer. Não sei se o Corinthians vai querer, mas ele vai ter mercado na Europa. Ele vai voltar a jogar em alto nível e é um tremendo de um jogador. Eu gosto muito desse jogador. Pena que nem sempre ele queira jogar futebol, né? Vamos para o Rio de Janeiro, porque o Palmeiras atropelou o Vasco, chegou à 6ª vitória nos últimos 7 jogos e, enfim, terminou a rodada no G4 do Brasileirão. Em São Januário, Leandro Pereira precisou de apenas 3 minutos para abrir o placar contra o Vasco. Chute fraquinho, mas que Martin Silva não alcançou. 1-0 Palmeiras. Aos 17, após confusão na área, a bola sobrou nos pés de Dudu, que fuzilou para o gol. 2-0. E estava muito fácil. Aos 34 minutos do primeiro tempo, Martin Silva saiu muito mal do gol. A bola bateu no zagueiro Aislan e sobrou para Vitor Ramos sozinho empurrar para dentro. 3-0.
Já na segunda etapa, o Palmeiras ainda ampliou novamente com Leandro Pereira. Robinho fez boa jogada e cruzou na medida para o camisa 17 anotar mais um. 4-0, isso tudo jogando em São Januário. O Vasco ainda conseguiu descontar aos 23 com Riascos tocando na saída de Fernando Praz, mas o estrago já estava feito. Final, Vasco 1, Palmeiras 4. O Palmeiras entrou bem determinado e com a marcação mais adiantada e conseguimos o gol cedo. Isso proporcionou ao Vasco ter que sair, uma certa instabilidade também. E foi um jogo muito bom do Palmeiras, muito equilibrado durante todo o tempo. Só no segundo tempo aí, às vezes é difícil quando você vira 3-0, né? Inconscientemente se sente confortável. Eu cobrei muito isso e nós ainda criamos algumas situações e só lamento o gol. Acho que podia termos levado o jogo sem levar gol. Felizmente entramos agora no G4 e pretendemos ficar lá e fortalecermos e ganhar mais confiança ainda. Um jogo em casa agora é importantíssimo a participação do torcedor para que a gente possa seguir nosso caminho. Isso porque o Herrera fez aquilo que seria o impossível, né? Não tá aí no VT, é quase mas... gol, né? O quê? O apelido do Herrera sempre foi quase gol. Quase gol? É, e ele quase vai fez seguir, gol. então, conseguiu, né? Ele é muito ruim. Ele é muito fraco. Jogador de segunda divisão, né? Quando ele estava no Corinthians da segunda divisão, ele jogou muito, mas é verdade. Mas não pode, tadinho do rapaz. Mas Ele tentou, ele foi bem, ele fez tudo. Só faltou menos o gol, é só isso. Nós temos que olhar por dois aspectos. Primeiro, muito legal o Palmeiras chegar onde chegou, porque ele está organizado. Desde o ano passado, o Paulo Nobre pegou, ajeitou as dívidas, falou ano que vem, a coisa vai funcionar. Correu o risco de rebaixamento o ano passado, não foi rebaixado e está aí. Está dando bom retorno, o Alexandre Matos faz um trabalho bacana. Não gosto muito desse negócio de troca de técnico, trocou, mas trouxe um técnico também muito capaz, como é o Marcelo Oliveira. O Palmeiras está muito bem, vai brigar pelo título. Claro que o Vasco é uma mãe, né? Esse goleiro, então, é uma piada de mau gosto. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. O Palmeiras mereceu ganhar o jogo, ganhou bem o jogo e está aí na briga. Domingo ele tem uma parada dificílima contra o Atlético Paranaense, do Milton Mendes, que é um técnico extremamente competente. O Atlético Paranaense é um time forte, mas nesse momento o Palmeiras ele entra como favorito em qualquer jogo, especialmente na casa dele, como é o caso. Quando a fase é boa, né, Flávio? Tudo funciona. E outra coisa, 11 da manhã, que é um horário ótimo, a torcida do Palmeiras da apaixonada do jeito que tá. Né? Acho que já acabaram os ingressos sem colocar à venda. Eu lembro que quando começou essa questão dos jogos às 11 horas da manhã, eu lembro que começou bastante com o Palmeiras, a torcida do Palmeiras super aprovou. Foi por acaso. No Brasil não se planifica nada. É que tinha aquela manifestação aqui no Paulista. Lembro. Eles tiveram que mudar o jogo para de manhã por falta de policiamento. E tal. Não é porque planejaram. Aí deu certo e aí seguiu a coisa. Mas por acaso foi num jogo do Palmeiras, Foi um jogo do Palmeiras, sim. Foi um jogo do Palmeiras. E a torcida gostou bastante. Bom, outros 6 jogos movimentaram a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Moisés Lucarelli, em Campinas, Ponte Preta e Internacional ficaram no 0-0. Nas demais partidas, a rede balançou. Vamos aos gols. Na ressacada, o Atlético Paranaense saiu na frente do Avaí, graças a esse gol anotado por Marcos Guilherme. Precisando da vitória, o Avaí saiu para o jogo, chegou ao empate com Rômulo, aos 38 do segundo tempo. Mas aos 44, Marcos Guilherme, de novo ele, mostrou oportunismo e garantiu o triunfo do Furacão em Santa Catarina. Final, Avaí 1, Atlético Paranaense 2. Na arena do Grêmio, Pedro Rocha fez boa jogada e abriu o placar para o tricolor gaúcho contra o Sport. Só que na etapa complementar, o goleiro Thiago caçou borboleta e Diego Souza empurrou para o gol. Final, Grêmio 1, Sport também 1. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro não teve vida fácil, mas conseguiu vencer o Figueirense pela contagem mínima. Lucas Prato, cobrando pênalti, deu os 3 pontos ao Galo no Independência. Em Chapecó, Bruno Rangel recebeu na área e bateu firme para fazer Chapecoense 1, Fluminense 0. Edson pegou a sobra e soltou a bomba de fora da área, 1-1 na Arena Condá. Mas na segunda etapa, Bruno Rangel de pênalti marcou de novo e garantiu a vitória para os donos da casa. No Serra Dourada, Guerreiro deu bela assistência para Marcelo Cirino fazer o único gol do jogo. Final, Goiás 0, Flamengo 1. Guerreiro tá que tá, hein?
Falando em reforços, o Fluminense hoje deve contar com o Ronaldinho Gaúcho, 3h30 da tarde. Ele vai, enfim, começar a treinar pelo Fluminense. E o Flávio tá fazendo uma cara, daqui a pouco ele fala. Agora vai. Agora vai ou não vai? Folgado, né? Você é um ex-jogador em atividade, tá roubando pra caramba aí. Roubando no esquema de futebol, roubou lá o Querétaro, vai roubar aí também. Azar do Fluminense. Fluminense não. Você sabe que eu não gosto do Fluminense por causa dos esquemas do STJD. Azar do Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver também agora a classificação da tabela após esse fim de semana, a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Em primeiro, então, temos o Atlético Mineiro com 32 pontos, o Corinthians com 30 em segundo, podia estar junto com o Atlético Mineiro na liderança, mas não deu certo. Palmeiras com 28 pontos, o Sport com 28 também. Finalmente, Palmeiras ali, no G4, terceiro lugar. São Paulo com 27 pontos, Grêmio com 27 pontos também e Fluminense com 27 pontos, todos aí juntos buscando entrar no G4. Atlético Paranaense com 25, Chapecoense em nono lugar com 22 e o Inter em 10º com 20 pontos. Flamengo, do Guerreiro, do Emerson Sheik com 19 pontos. Sua Ponte Preta, Flávio Prado, 19 pontos. Cruzeiro com 17, Avaí com 17. O Santos, que saiu lá daquela zona incômoda do fim da tabela, com 16 pontos. Figueirense com 16 também. O Goiás, então, em 17º com 13. O Vasco com 12. Coritiba com 11. E Joinville com 9 pontos lá na lanterna. Diga, Flávio, o que achou dos jogos? O que achou dessa rodada? Ontem nós recebemos o nosso querido Pepe Guardiola, o Guto Ferreira. É o Pepe Guardiola. Tá. E ele explicou que a Ponte está criando muito, mas não está fazendo gols. Isso é um problema, porque ela fica numa zona muito perigosa ali, né? Tá a 6 pontos da zona de rebaixamento, mas incomoda, já teve um pouco mais de folga. Quando chegou até a liderar o campeonato por algumas horas, depois o Atlético Paranaense assumiu. Então, precisa um certo cuidado com o time da Ponte, que é um time ajeitadinho, mas que preocupa um pouco. Ainda bem que temos Pepe Guardiola. Muito bem. Querido, você retorna hoje, né? Retorno hoje com o mais belo casal da TV brasileira, Michele Janela e Celso Cardoso. Desce, Cris. Desce, Cris. As torcidas organizadas deveriam ser banidas dos estádios. Entre neste debate em Cidade Ocupada. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora, Revista da Cidade.